Fala pessoal, e aí, tudo certo? Hoje eu vou fazer uma análise completa do desafio enviado pelo Felipe Cavalcante, que implementou uma aplicação Java com Spring Boot, seguindo os princípios da arquitetura limpa. Mas antes da gente entrar no código, eu quero te mostrar o que é uma arquitetura limpa e por que ela é tão importante para quem quer escrever sistemas escaláveis e organizados. Eu vou fazer, de fato, uma review aqui do projeto do Felipe Cavalcante, que ele fez destinado ao desafio de inscritos, que eu lancei aqui um vídeo no canal, e uma galera tá fazendo fork aqui para postar, para ter uma review aqui comigo. A ideia é eu não codificar, é eu apontar melhorias ou explicar o projeto, caso ele não tenha nenhuma melhoria a ser feita. Beleza? E por que eu falei em Spring Boot? Porque teve gente que fez em C Sharp, em ASP.NET Core, o que é muito legal. Show? Então, se eu vou deixar o repositório aqui, o link do repositório, que já tem 52 forks aqui, na descrição desse vídeo. E também eu vou deixar o repositório do Felipe, tá? Que depois a gente vai analisar com calma. Por que ele foi o primeiro selecionado? Primeiro, pela data de postagem, ele foi o primeiro a postar. E segundo, o modelo que ele fez, utilizando uma espécie aqui de arquitetura limpa, coincidiu com os vídeos que antecedem a esse, que eu trabalhei em cima de arquitetura limpa aqui no canal. Então, eu vou acabar fazendo a revisão dele primeiro. E um grande detalhe, né? Como vocês viram, cara, tem muita gente, né? São 52 forks aqui. Se todo mundo postar, eu tenho vídeo para fazer o ano de 2026 inteiro. Então, esse aqui vai ser um vídeo exclusivo do Projeto Felipe. E os próximos, nas sextas-feiras, eu vou estar postando a review de 3 em 3 projetos, tá? Para a gente não ficar muito em cima, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu vou dar um overview muito rápido para vocês do que é arquitetura limpa. Então aqui no Excalidraw, vocês podem ver que a arquitetura limpa ela foi pensada e criada por Robert Martin, que ele é o famoso Uncle Bob, que todo mundo conhece, né? E ela tem uma ideia central muito simples. Qual é? Ele fala que as regras de negócio, tá? As regras de negócio, elas precisam estar totalmente protegidas das tecnologias. Ou seja, o domínio da aplicação, as suas regras, elas não podem depender de nenhum framework, de nenhuma tecnologia, de nenhum banco de dados ou até mesmo da web, certo? E a camada, a arquitetura limpa, aliás, ela é dividida em camadas concêntricas, que a gente chama, né? Então, se a gente for olhar aqui nessa pirâmide, ele fala, ó, as camadas externas podem acessar as camadas mais internas. O contrário nunca deve ser feito, senão vai quebrar o princípio da arquitetura limpa. Um pouquinho mais para o lado, eu tenho uma EAP feita em arquitetura em camadas. Então, isso aqui é o nome que todo mundo conhece, né? Então, eu tenho aqui um app, eu tenho um DTO que trafega entre o app e o controller, eu tenho a camada externa, eu tenho a camada de regra de negócio, que são os services, e eu tenho os repositories para fazer a persistência de dados. Na arquitetura limpa, na arquitetura tradicional, ele fala que as camadas, ou melhor, os círculos dessa arquitetura, eles são concêntricos e eles têm algumas dependências. Então eu vou meio que tentar desenhar elas aqui para vocês, tá? Lembrando que eu não tenho nenhum script, espero que eu não esqueça de nada, mas vamos lá, eu vou botar a primeira camadinha aqui, que eu vou chamar de presentation, tá? Então, camada de apresentação, o que essa camada aqui tem dentro dela? Ela vai ter o controller, ela vai ter o REST, ela pode ter o GraphQL e etc. Beleza? Então, isso aqui vai estar na camada de presentation. Um pouquinho mais para baixo, nós temos a camada aqui de application. Então, vamos botar aqui, application. Beleza? Então, aqui dentro de application, a gente vai ter outros recursos. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter
use cases, details de entrada e saída. Beleza. Então, aqui dentro da camada de aplicação. Perfeito? Beleza. O que mais? A gente vai ter uma camada que vai ser o nosso core, que ele é chamado de domain. Então, vai ser o nosso domínio. Então, domain. Beleza. Então, tem um domain aqui. Show de bola. O que nós vamos ter aqui? Entidades, regras de negócio puras. Vamos falar assim. Beleza? Então, entidades, regras de negócio puras. E nós vamos ter uma outra camadinha aqui, que é a camada de infrastructure. Então, infrastructure. Beleza. Então, aqui sim, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter a persistência, né, do banco de dados, frameworks, adapters e por assim por diante. Beleza? O que é importante a gente falar aqui é que a forma como você vai montar o seu projeto, não necessariamente ele precisa estar neste formato e ter todas essas camadas aqui. A EAP, o número de arquivos, o número de pastas, o nome que você vai dar, não diz respeito à arquitetura limpa, tá? Pouco me importa se tu chamar o domain de abacaxi, desde que o domain contenha, seja blindado, por exemplo, cara, não tem problema, tá? Eu costumo fazer a arquitetura limpa nesse formato aqui, ó. Então eu tenho dois pacotes principais, eu coloco o core e eu coloco o infrastructure e converso entre eles com o gateway. Então no meu core, no meu domínio, eu não tenho frameworks, eu não tenho anotações, eu não tenho bibliotecas. Já que nas infrastructure e nos subpacotes que aqui estão, né, eu posso colocar as minhas anotações, os meus JPAs, os meus controllers e por aí por diante. Beleza? Então, só para fazer um overview aqui do que foi implementado pelo Felipe, tá? Bom, vamos lá. Agora que a gente entendeu o conceito, vamos dar uma olhada num projeto, que é o do Felipe, que segue exatamente essa ideia. O link do GitHub dele está na descrição deste vídeo ou em algum card que eu vou colocar por aqui. Beleza? O código, ele está muito bem organizado, ele está organizado nas pastas Web, Application, Domain, Infrastructure, ele já está aberto aqui no meu IntelliJ, eu já baixei ele, tá? E o GitHub dele está muito bem organizado, então ele criou vários commits, né, os semânticos aqui, ele criou um README explicando bem direitinho, tá? Então aqui parece que ele aproveitou o meu README, que está aqui, beleza. E aqui ele falou sobre o projeto dele, então ele usou Spring Boot com PostgreSQL e Docker. Para requisitos, ele colocou aqui o Docker instalado, o Docker Compose, então o sistema operacional, quais roda, né? Windows, Linux, Mac, como rodar. Então ele fez um Git, um README bem completinho, ó, a configuração do banco de dados no Docker Compose, o contexto, os requisitos técnicos, ele usou o ID, enfim, tá tudo aqui. Bem legal essa parte aqui. Perfeito? Agora a gente vai entrar aqui na parte que fala do IntelliJ, do código mesmo, tá? Então, por onde que eu quero começar aqui, pessoal? Ele fez Application, Domain, Infrastructure e Web. Eu vou começar dentro da Web aqui, tá? Vamos lá. Aqui ele concentrou o projeto dele em Project Controller, Task Controller e Global Exception Handle. Eles estão bem definidos aqui porque eles fazem exatamente o que deveriam, que seria receber o DTO, chamar o caso de uso da aplicação e devolver a resposta. Perfeito. Um outro ponto positivo dele aqui é que ele usou o Global Exception Handle, que vai centralizar o tratamento de erro. Então, ótimo, perfeito. Eu acho que o Felipe, nesse caso, falando mais tecnicamente, tá? Eu vou passar rapidamente aqui. Ele poderia adicionar um response entity nos retornos, para deixar o controle de status HTTP mais explícito e mais organizado, porque em alguns endpoints ele retorna diretamente um DTO, outros endpoints ele retorna o response entity. Então, seria interessante aproveitar e padronizar isso.
trabalhar com o retorno do response entity, certo? Deixa eu ver se no task controller tudo ele retornou uma lista, né? Ó, aqui daí ele já retornou um response entity, tá vendo? Então tá, tipo, não tá tão padronizado. Uma outra coisa que ele podia fazer é usar um actuator ou então usar o SLF4J para a gente rastrear, né? Para ele poder rastrear as requisições. O microfone está caindo aqui. Beleza? Então, nessa camadinha aqui, o que eu faria seria isso. Padronizar. Padronizar a resposta. Beleza? O resto, tudo ok. Beleza. Vamos lá. Vamos para a próximo pacote que eu vou olhar aqui, né? Deixa eu pegar aqui, a gente vai trabalhar com o application, tá? Então a camada de aplicação, ela é meio que o coração da parte de orquestra do nosso projeto, do nosso sistema. Ela vai ter os casos de uso, igual ele colocou aqui, então ele colocou ó, o Create Project Use Cases, ele colocou o Create Task Use Cases, ele colocou o Create All Projects Use Cases, ele colocou uns nomes meio estranhos aqui, que é tipo Get Project by ID Use Cases. Não sei se seria interessante aqui, mas tudo bem. Ele fez que cada classe representa uma ação totalmente isolada, e isso está muito ok, tá? O único ponto de melhoria aqui seria nessa parte de details, tá? Que eles estão dependendo de algumas bibliotecas. Então, eu vou entrar aqui no Create DTO, vocês estão vendo que ele usou o Jakarta Validation aqui nessa camada, tá? Quando a gente fala da camada Application, a camada Application ela pode e deve ter os DTOs, mas o ponto importante aqui, a gente tem dois tipos de DTOs que a gente pode trabalhar. O primeiro é o Input DTO, que representa os dados que chegam de fora para dentro durante uma requisição HTTP. E nós temos o Output DTO, que representa o caso de uso que vai ser retornado pelo controller. Esses DTOs eles pertencem ao pacote Application, porque fazem parte dessa fronteira dos use cases. Eles não devem ter lógica de domínio, apenas transportar dados. E quando que o @valid, o @notnull, o @size é válido aqui, tá? Essas anotações aqui, elas fazem parte do Jakarta Validation, perfeito? E eles pertencem a uma lib de infraestrutura. Elas pertencem a um framework, beleza? Então, se você colocar aqui essas anotações dentro do DTO, da camada de aplicação, tu tá automaticamente quebrando parcialmente uma das regras de dependência de application depende do framework, tá? Então, tu fez uma quebra aqui nessa questão aqui, né? Se a gente for seguir a risca, né? Application tá pertencendo ao, vamos botar assim, dependente de framework. Tá? Então, tu está quebrando meio que essa regra aqui, beleza? Então, o que o Uncle Bob ele fala? Tá? Ele fala que a application não pode conhecer anotações e a validação ela precisa ser feita na camada de entrada, que seriam os controllers, perfeito? Então, isso aqui eu mudaria no teu projeto. Tá? Isso aqui eu mudaria no teu projeto. Bom, eu não vou testar o projeto dele, até porque eu abri algumas classes e eu vi que tem alguns erros aqui. Aqui provavelmente está faltando um bin aqui, que ou ele não comitou, ou no momento que eu baixei esse projeto não veio. Tá? Eu não dei o clone, eu baixei o projeto direto. Tá? Então, eu não quero rodar os códigos, senão o vídeo vai ficar muito e muito longo, beleza? Então, só estou dando a minha análise, perfeito? Agora, vamos partir pro domain. O domain que para mim é o mais importante, porque ele é o core do sistema. Então, aqui, ó, tu colocou, vamos lá, dentro do model, tu colocou aqui o teu project, a tua task, e tu criou os enums aqui dentro, que tu colocou o priority e o status, né? E tu fez também as interfaces aqui,
os repositories que são, na verdade, interfaces. Aqui está muito bom, tá? Nenhuma classe está com a anotação do Spring, nem do JPA. Aqui tu montou ele como objetos puros, simples e focado na regra de negócio, que é exatamente o que prega a arquitetura limpa. Perfeito? E agora a gente vai para a última, que é a de infrastructure, tá? Que é onde o Felipe ele acabou implementando os repositórios e os mappers dele, tá? Então, o padrão aqui, na minha visão, ela está bem executado, tá? Não foge à risca. E eu só acho aqui, Felipe, que a tua EAP ela tá com alguns pacotes, por exemplo, com nome maiúsculo e outros minúsculo, exception que está not found apenas, então aqui eu vejo que tu tem 2 exception, tá? Então aqui, se eu fosse fazer uma análise puramente técnica, eu trabalharia diferente, tá? Porque um not found, tanto no infrastructure, no persistence, né? Quanto no application exception que está aqui, é uma redundância que pode te confundir. Então, eu acho que nesse caso, tu poderia centralizar tudo isso na lógica do domínio ou dentro de application, tá? Porque as camadas de baixo podem acessar as camadas de cima, né? Então, é só o core que não pode depender de nada. Então, eu faria isso, tá? E depois é tratar tudo via global exception. Beleza? Então toma cuidado também com o nome de pacotes, né? Que tá alguns maiúsculos, outros minúsculos. E se eu fosse fazer uma análise tipo muito mais técnica aqui para o teu projeto, a única coisa que eu mudaria nele de fato seria os use cases, porque eu vi que tem alguns use cases que eles fazem tipo exatamente a mesma coisa, a mesma ideia, que é muito comum isso acontecer quando a gente vai empregar arquitetura limpa. Daí o que eu costumo fazer? Eu costumo criar aqui, Felipe, uma base create use case. Essa classe aqui, tá? Ela seria na verdade uma classe abstrata, abstract class, que passaria por aqui uma entidade de domínio, um tipo de resposta e um tipo de requisição. Essa classe abstrata aqui, ela implementaria o método execute para ti. E daí, nessa classe, eu usaria ela aqui no create project, no create task, tá? Para evitar duplicação. Se eu fosse implementar essa classe aqui, é porque eu não cheguei a pensar, né, nela. Eu só estou demonstrando como eu penso e como eu imaginaria. Eu não tenho ela feita, mas eu teria que olhar cada classe tua para montar, mas ela ficaria mais ou menos assim, ó, protected final function. Então, do C para o E, to entity. Function do E para o R, to response. Beleza. Aqui eu colocaria um construtor aqui, protected também. Assim. Beleza. Diz.toEnt igual a toEnt, response, beleza? E aqui eu criaria o quê? Eu criaria um método protected abstract save, que seria o entity. E aqui eu criaria aqui um método nesse formato aqui, ó. Tá? Assim. Aqui eu vou chamar de request de show, pode ser? Talvez. Tá, pode deixar command mesmo. Então essa classe faria isso daqui, e daí lá na minha, por exemplo, na tua, né, create task use case, essa classe eu faria um extends ao base create use cases, passando o que ela trabalha. Ela trabalha com a task, ela trabalha com o create task DTO e ela vai retornar um response
task detail, tá? Ficaria mais ou menos assim, e daí, obviamente, eu teria que fazer a implementação aqui desses métodos, né? Do método save, tá? Então, se eu fosse analisar tecnicamente, eu meio que faria uma classe assim para reaproveitar ela para os outros use cases, beleza? Bom, vamos voltar aqui. Eu gostei muito do teu projeto, tá? Como eu falei, né? Ele coincide muito com os vídeos que estão antecedendo aqui, então eu quis dar o início falando por ele. Daí depois, o que eu penso em fazer? Eu penso em enviar todos os feedbacks também por e-mail, tá? De tudo que está acontecendo. Então, eu só tenho que te agradecer por participar do desafio. Eu não posso pegar e rodar ele na minha máquina aqui, por mais que ele esteja em Docker, ela não é uma máquina que vai suprir tanto a parte de processamento, enfim. Eu não tenho muitas coisas instaladas nela, porque eu uso só para estudos e aqui para o canal. Mas eu espero que você tenha gostado desse review e eu declaro aberto a sessão de reviews aqui no canal sobre este desafio. Beleza? Fica à vontade de me chamar também no privado, no LinkedIn ou deixar um comentário aqui. Estou muito feliz com a tua solução e eu acho que é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!